Boas, mais um episódio de Ecos Urbanos. Hoje temos connosco a jornalista Stephanie Costa. A Stephanie vai falar um bocadinho acerca do seu percurso de jornalismo. A Stephanie neste momento está cá em Portugal. Muito obrigado por estares connosco, Stephanie. Ah, ela vai-nos falar um pouco sobre o seu percurso jornalístico e todas as dificuldades que ela encontrou a nível da sua carreira e também todas as peças que ela fez parte e desenvolveu. Ela também é uma correspondente em várias situações e vários tipos de notícias. E hoje vamos estar um bocadinho à conversa com ela para saber um pouco mais sobre a Stephanie Costa. Nós, em primeiro lugar, parabéns pelo campeonato. Corinthians foi campeão. Para quem não sabe, ela é do Corinthians. Nota-se, não é? Deu para perceber. Mas pronto, vamos falar um bocadinho. Stephanie, em termos de jornalismo em si, o percurso, como é que ele inicia? Isto é algo que foi, tu sempre quiseste fazer ou foi ao longo da escola que tu começaste a desenvolver esse gosto pelo jornalismo? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Você falou do futebol, né? O que me fez ir para o jornalismo, por incrível que pareça, foi o gosto pelo futebol, né? Porque eu venho de uma família que sempre teve esse costume de ir para o estádio, da arquibancada. E quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de ouvir Global pelo rádio. E quando eu decidi fazer jornalismo, a minha intenção era ser repórter de campo, de futebol, para o rádio. Ok. Só que aí a vida foi me levando para outros caminhos e no fim eu trabalhei muito pouco com futebol, fiz, alguns trabalhos de fotografia, né, aqui para uns veículos, estrangeiros da Itália, mas como foto, não como repórter, né, como repórter eu não cheguei a atuar A atuar de, igual. ou seja, ser aquelas pessoas que fazem os flash interviews e coisas assim do género com os jogadores, é isso? Isso, Esse era o teu objetivo. no início esse era o objetivo. Mas tu disseste cá, mas lá no Brasil, tu começas a tua carreira jornalística no Brasil. Sim, isso. E qual é que foram os primeiros passos de estar lá? Foi realmente essa parte da fotografia também ou foi em outras, de outra forma que tu começaste a entrar no jornalismo no Brasil? Foi basicamente das 2 formas, né. No Brasil eu comecei a trabalhar mais com jornalismo cultural, né, eu fotografava shows, festivais, fazia entrevista com artistas, sempre ali tendo aquela pegada politizada, que eu sempre gostei de unir as 2 coisas, né, arte e política, mas no Brasil eu comecei nessa área, mais o jornalismo cultural. Fiz trabalhos de assessoria de imprensa também no começo. Mas a reportagem mesmo em si, o trabalho jornalístico de ir a campo, tal, eu desenvolvi muito mais aqui, vindo para cá, do que o período que eu estava lá. Do Cumpridão. Isto basicamente em que ano é que vens para Portugal? Já estás cá há quanto? Ah, hoje eu tô aqui 7 anos, mais 7 anos já. Então, assim que tu vens para cá, porque tu vens para cá já com o curso de jornalismo, não é? Já vens para cá com o objetivo de tentar entrar aqui no mercado do jornalismo português, não é? Hum, mas foi algo que tu decidiu, o que é que te levou a tomar essa decisão da mudança do teu país natal, do Brasil, para Portugal? Antes de eu viver aqui, eu morei um tempo na Áustria, né, que eu tinha a intenção de estudar, né, me aperfeiçoar, mas a vida de imigrante ela traz é difícil, ela traz muitas surpresas, né, tem muitos percalços aí. E eu fiquei um tempo lá e quando, eu decidi deixar a Áustria, eu não queria retornar para o Brasil naquele momento, eu ainda queria explorar mais. E o Brasil estava passando por um momento muito difícil, né, a gente tinha acabado de passar por um golpe de estado, estava com uma ascensão de um governo fascista, então assim, eu senti que não era uma boa hora de regressar. E aí tinha família aqui, né, familiares aqui em Portugal, falaram: "Não, se você não quer ir para o Brasil, vem para Portugal, a gente te ajuda".
né, te dá uma assistência para você poder recomeçar aqui. E aí eu saí de lá, vim para cá, cheguei em Portugal em 2016, entre finalzinho de 2016 e 2017. Que boa. E então, basicamente, então, desse período dos 7 anos que estiveste aqui, ainda conseguiste apanhar a pandemia no meio Sim. e acredito que não tenha sido fácil o processo de integração, mesmo aqui a nível do. Porque é o que é um bocado estranho, visto que Portugal e Brasil são países que têm várias coisas em comum, a nível cultural e mesmo a nível de linguagem, é falar do português, mas quando chegaste cá, notaste alguma diferença entre a linguagem, a forma de falar e escrever em português com a forma de falar e escrever em brasileiro? Porque isso foi mesmo nessa altura, 2016, 2017, quando começou a acontecer aquelas questões todas do acordo ortográfico e tal, eu imagino que tenha sido assim uma barreira, um entrave quando chegaste cá. Notaste muito essa diferença? Por incrível que pareça, até hoje, a principal barreira que a gente tem no jornalismo em si também, é a questão da língua. Quando eu comecei a trabalhar aqui, também na área de cultura, antes de ir pra essa área mais política, eu escrevi sobre cultura, tinha essa barreira do português, né, do português, a diferença do português do Brasil para o português Sim. Portugal, o português europeu. Então, eu me lembro que sempre que eu ia fazer alguma matéria ou algum trabalho, eu tinha que mandar para a redação, e aí a redação editava, mudava algumas coisas para colocar no português de Portugal. E, assim, foi uma das principais dificuldades. E até hoje, Ainda existe, sim. se você envia um texto em português do Brasil para um jornal português, que não tem ali uma editoria para jornalistas brasileiros, provavelmente o texto ele é modificado, né. Algumas coisas eu compreendo, porque querendo ou não existem umas. Certas palavras sim, e certas expressões, certas palavras que não são sempre, mas eu acho que na sua grande maioria, eh, é compreensível e as pessoas entendem bem sendo escrito em português do Brasil ou português de Portugal. Mas quando sentiste isso a acontecer, não achas que era achaste que era alguma coisa em que não valorizavam o português do Brasil, ou que punham o português de Portugal em cima do português do Brasil, ou era algo que era mesmo a regra dos jornais para onde enviavas as tuas peças? No início, eu tinha só essa ideia de que era por conta de uma regra, né, da questão do entendimento, e tal, mas com o passar dos anos, com a vivência, com a experiência, você começa a notar que em alguns pontos ali existe um certo preconceito, né, uma até mesmo um medo, eu acho, né, porque querendo ou não o Brasil é um país gigante, né, país continental, e Portugal tem ali uma certa restrição do mercado, né, da falta de investimento, da falta de vagas para os próprios jovens que se formam, Exatamente. certo, que Portugal tem, a gente fala muito da questão da imigração, mas Portugal também é um país de. E muitos imigrantes. Exatamente, de jovens que se formam aqui, estudam aqui, Para ir exercer fora. vão pra fora porque não conseguem uma oportunidade. Então, no começo, isso eu compreendi isso, eu entendi isso. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu fui vendo que tinha ali também um certo, vamos dizer assim, um preconceito, Uma cultura, manter aquele, digamos que agarrar aquele saudosismo, tentar manter aquela cultura, tentar manter aquela imposição de que eh, a ligação em que estas pessoas falam português porque nós aqui ensinamos, então o nosso é superior. Sentias um bocado sentiste um bocado. E nesta altura tu estavas a fazer as tuas peças que enviavas para estes jornais, era a título de freelancer, não era? sim, sim. Eu trabalhei um tempo como freelancer no Sapo, que é um portal de notícias, né, eu fazia parte do Sapo Mag, que é uma área mais voltada pra cultura. Para a cultura, sim. Então, cobria, né, fazia reportagens, entrevistas, fotografava também festivais, peças de teatro, Era uma coluna cultural, básica. exatamente, exatamente. E é a partir daí que eu entro, que as portas do jornalismo aqui começam A abrir. a abrir. Porque depois foram vendo as tuas peças, mas e isto é durante um período de quanto tempo é que ficaste a fazer o trabalho de freelancer? Um ano? Quanto Não, não fiquei tempo, acho que fiquei uns 4 anos. 4 anos a fazer o trabalho. Então, basicamente, então,
Na altura do Covid, como é que funcionou mais ou menos essa situação? Foi, vamos dizer assim, tenso, né, porque como eu estava voltada para Claro. de eventos, cultura. Não havia eventos, não havia nada a acontecer, é mais por aí que eu estava a dizer, eu estava a perceber. Exatamente. Aí tive que praticamente paralisar tudo, ficar em casa, Sim. né, e tentar fazer o trabalho como todos os outros profissionais estavam fazendo. Fazendo live, tentando falar com pessoas, né, à distância. Aí a gente foi aprendendo a se adaptar, a fazer entrevistas por plataformas, né, Exato. de canais, enfim. E fui me adaptando a essa nova realidade. E aí a gente foi voltando aos pouquinhos, mas sempre, né, com aquelas restrições, né, de não poder ter uma aglomeração, e também meio, assim, ainda preocupado, né, porque, assim, aqui o impacto foi grande, mas no Brasil foi muito pior, né. Então, assim, A nível de casualidades e tudo, o o emocional, lado emocional. né, porque o Brasil, sofreu uma negligência muito grande, né, a gente tinha um governo fascista naquele período. E a gente, né, mais de 700.000 brasileiros morreram, e dessas mortes, muitas foram provocadas por negligência, por negacionismo, pela falta de organização, de estrutura, né. A gente tinha um presidente que até, gozava com a Foi morte. assim, eu lembro-me que, nessa altura pronto, isso até basicamente foi, não só a nível do Brasil, mas a nível, mundial foi, porque estavam os 2, não era? Era ele de um lado e era o outro nos Estados Unidos da América, então os 2 estavam e cá em Portugal também houve muita gente a fomentar esse movimento negacionista que acabou por ceifar várias e várias vidas, e os investimentos que eram supostos ser feitos para o Ministério da Saúde e para a vacinação e tudo o que foi, eles entretanto acabaram por não aprovar muitos dessas tranches de dinheiro para isso especificamente, e realmente no Brasil estava a haver bastantes mortes. Mas na tua família, na tua família imediata tiveste alguma situação assim que Na minha família não, mas familiares de amigos, colegas jornalistas que faleceram durante este período durante o período, né. Então foi algo, assim, que mexeu muito com o nosso emocional. muito E é até bom você falar disso, porque é nesse ponto, né, ali de 2022 pra frente, 2000, vamos dizer assim, 2021, 2022, que eu começo a me envolver mais com o jornalismo político, falar sobre questões políticas, questões sociais, né. A pandemia foi um exemplo, porque a gente viu uma negligência muito grande de países, vamos dizer assim, do sul global, países que ainda estão em desenvolvimento ou que sofrem, né, com algum tipo de negligência, de pobreza, e foi o momento que a gente começou a ver essa disparidade, né. sim, porque até na realidade, eh, quando foi a altura de começar a fazer a distribuição das primeiras tranches das vacinas, como é óbvio, o sul global foi até conseguirem receber de facto as vacinas, eh, foi um bocado complicado, e até os preços que os fornecedores, que as produtoras estavam a fazer em relação às vacinas era inconcebível ser com pouco, que os governos do sul global pudessem computar esses valores. Inclusive depois muitas vacinas foram desperdiçadas, Tá, jogadas fora. exatamente. Não houve grandes campanhas de vacinação, e foi sempre puxada aquela narrativa aliás, no sul global o negacionismo foi um movimento que teve muita força. Então nessa altura, tu, prendes-te mais um bocado, deixas um bocado a vertente cultural e decides, porque tocou-te, né, foi algo emocional, então tu sentiste que realmente a tua voz teria um poder, terias a possibilidade de utilizar a tua voz para, alertar as pessoas de outras situações. Isto em 2021, 2022. E aí começas a tornar-te correspondente, mais jornalista de campo, não? Exatamente. E aí começo a fazer reportagens mais voltadas para crises, para problemas sociais, a própria questão da imigração aqui, né, porque problemas com a imigração, né, eles sempre existiram, não foi a pandemia Claro que não. que trouxe isso, só que ela agravou muito, né. Ela agravou, e nesse período no meu país, a gente também
ultrapassou uma crise financeira, né, o fluxo migratório começou a aumentar, começou a vir muitos brasileiros para cá, né, sempre teve muito brasileiro aqui, mas Sim, teve boom. sim, tanto é que agora eu creio que já é a segunda comunidade, a segunda maior a primeira maior comunidade em África, Primeira, a primeira maior. Portugal hoje nós temos a maior comunidade brasileira na Europa, está em Portugal. Eu acho que só não ultrapassou, né, a nível mundial, os Estados Unidos, né. Os Estados Unidos, se eu não me engano, ali a região Miami e tal, é onde tem mais brasileiros. Mas na Europa hoje, é em Portugal, é a maior comunidade. E eu, notou-se bem, na realidade também foi dos 2 lados, houve um grande êxodo cá de Portugal, após pós-pandemia houve um grande êxodo cá em Portugal relativamente às pessoas mais formadas, os jovens, porque a demografia portuguesa está muito, a população portuguesa é envelhecida por si e a demografia não tem estado a aumentar porque não existe assim uma grande taxa de natalidade e os jovens em si estão a emigrar muito, os jovens portugueses estão assim por causa da, como é óbvio, a falta de condições que o país lhes permite ter para poderem exercer os cursos que tiram ou até mesmo a nível salarial. E isso também foi algo que impulsionou muito, porque existiu uma medida mesmo feita pelo governo português, houve, houve iniciativas como o 2030 que davam bolsas de estudo a pessoas da CPLP a virem cá para Portugal trabalhar na área do turismo. Tirar cursos, neste caso, primeiro, iam para os politécnicos tirar cursos, que é para depois trabalharem na área do turismo. Portanto, quando se fala muito quando existe este monstro, este fantasma que se fala muito de uma imigração descontrolada, é, é de facto, não é verídico, porque foi solicitado pela falta de mão de obra que existe no país. É necessário que isto seja sempre algo que seja frisado quando se fala de imigração cá em Portugal, porque existem vários partidos políticos cá em Portugal que fazem a campanha sobre isso, não é? Sobre esse warmongering, ou a fearmongering, neste caso, de, da culpa do imigrante. Mas o imigrante, Contra um culpado. O exatamente, problema existe sempre a necessidade de encontrar um bode expiatório. Mas na realidade isto foi encomendado devido à falta de mão de obra cá em Portugal, seja qualificada ou não qualificada, eles até estavam a dar oportunidades às pessoas de se qualificar cá no país. E isto feito também com financiamento europeu. Não. Mas pronto, começaste a entrar mais nesta vertente política, política e social. Nesse período que estavas até essa data, tinhas sentido também, já tinhas sentido, de certeza, já tinhas sentido algum tipo de discriminação ou marginalização cá em Portugal. Ahm, Esperavas que fosse assim tão gritante, digamos assim? É como eu te falei, quando eu cheguei aqui, obviamente que eu sentia uma coisa aqui, uma coisa ali, mas não era tão explícito como é agora, Exato. né. Hoje as coisas estão muito mais acirradas, eh, os ataques são muito mais violentos. A gente começou a nossa comissão sobre o português, né, exato, a diferença. Sempre que a extrema direita vem me atacar, ou até a própria direita, né, eles até usam isso, falam: "Ah, escreve português, você não sabe nem escrever português, você não sabe falar", né, então é uma das coisas que eles pegam para tentar desestabilizar, mas enfim, eu não caio nessa. Claro, isso não é isso, sabe. Até muitos deles são bots. Eu também, a minha página normalmente costuma ser bombardeada também por essas coisas, mas porque eu não, e como tu disseste e disseste bem agora, e devido à crise que está a acontecer agora ao longo do continente inteiro, eh, e em situações de crise acaba sempre por levar a um aumento do fascismo e da extrema-direita. Porque é necessário encontrar um culpado e o culpado normalmente é sempre a pessoa que menos tem culpa nessas situações. Exatamente. Ahm, E é uma forma de dividir também a classe trabalhadora, né. Você põe um culpado, exatamente, um fantasma, você cria um pânico. Crias um pânico ou uma sensação de que quem está a roubar é a pessoa que está na mesma luta que tu, é a pessoa que está-te a roubar, quando na realidade é o pessoal que tu é que está a meter a mão ao bolso a toda a gente, e então é assim que eles conseguem manter o controle sobre o poder. Mas sentindo agora e eu vendo pelas manifestações e os movimentos que têm estado a acontecer, também eu vejo que existe também uma forma diferente
Eu não tenho partidos políticos, nem sou uma pessoa que acredita assim veemente em nível de política, mas eu sei que dentro das comunidades e o pessoal está-se a unir, a comunidade imigrante em si está-se a começar a unir e a tentar utilizar os mesmos mecanismos ou mecanismos melhores do que são utilizados pela extrema-direita para podermos desmistificar e impormos, ocuparmos o nosso espaço, reivindicarmos o nosso espaço, que é nosso direito, porque as pessoas que vêm para cá não vêm com objetivos de fazer crime nem se meter nesse tipo de. E depois, nessa altura, passando então para a parte do jornalismo de campo, pelo que eu estive a ver, tu fizeste já coberturas de vários eventos históricos no terreno, de uma forma, ou seja, colocaste-se um pouco em situações de risco para nos poder transmitir certas verdades. Tiveste no início, não no início, mas durante o período da guerra da Ucrânia, que ainda está a desenrolar, com esperanças de haver agora um cessar-fogo, mas como é que foi essa experiência? E antes de como é que foi a experiência, como é que foste convidada para fazer isso? Então, era para eu ter ido antes, em 2023, mas aí eu tive alguns problemas de saúde e não consegui. E depois que eu resolvi essa questão, eu fui pra região do Donbass, Donbass, sim. né, que é no leste da Ucrânia, que é uma região em que existe uma guerra civil desde 2014. É. Infelizmente, a gente observa nas mídias ocidentais meio que um desserviço, né, porque quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia em 2022, muitas pessoas ocultaram, né, muitos profissionais, muitas agências de notícias, elas ocultaram que naquela região ali do Donbass, né, que é Donetsk, Lugansk, Que ainda existe muito nazismo, muito movimento pró-nazi, sim. que ali já tinha uma guerra que estava acontecendo desde 2014, né. Aí é importante a gente voltar um pouco para trás e dizer que lá em 2014 a gente teve na Ucrânia, movimentos de desestabilização política. Ficou muito conhecido como os movimentos Euromaidan, né, que era meio uma disputa ali entre ucranianos, Pró-russo. pró-Rússia e ucranianos pró-Ocidente, né, que tinham uma identificação maior com, vamos dizer assim, os valores europeus, É, né. ocidentais, neste caso. Exato. E assim, é importante a gente dizer que a Ucrânia, ela é um país multicultural, né, ela tem uma formação cultural muito, muito vasta, né. E, em algumas regiões, existe uma parte grande da população lusófona, né, que se identifica com a cultura russa, que tinha inclusive a língua russa como uma das línguas, né, das principais. Tanto que quando tem o golpe de estado, em 2014, em muitas regiões ali, o russo passa a ser perseguido, passa a ser proibido, né, de se falar. Olá. Então, já era uma situação bem complexa, né. Mesmo ela antes de acontecer, porque a percepção que eu tenho, e corrige-me se eu estiver errado, a percepção que eu tenho foi que isto foi uma jogada geopolítica que não ocupou muito bem para os Estados Unidos e as Nações Unidas, que eles queriam que a Ucrânia fosse membro, que entrasse, portanto, fosse membro ativo das Nações Unidas, e claro que isto, para qualquer pessoa que percebe a dinâmica ali daquela zona, que a Rússia não queria aceitar ter uma base dos Estados Unidos à porta de casa, né? Porque todos os países que entram na NATO, obviamente levam uma base dos Estados Unidos lá em cima. Mas nesse caso é importante diferenciar, porque assim, a Rússia, o governo russo nunca se im se negou, se impôs ou falou: "Não, a Ucrânia não pode entrar na União Europeia", porque existe uma diferença, né, o governo russo nunca disse: "Não, vocês não podem entrar na União Europeia". O problema era fazer parte da OTAN, Da OTAN, sim. porque a OTAN é uma aliança militar. Sim, ali, a OTAN é essa parte, assim, a União Europeia não é algo, não seria algo que fosse mau, que trouxesse assim algum problema, mas na realidade o facto deles fazerem parte de uma aliança militar que é. Mas lá está, basicamente, uma não exclui a outra. As duas andam sempre de mãos dadas. Entrar na União Europeia é basicamente fazer parte da OTAN. Mas é aquilo, a gente também tem que trazer para a conversa a questão da soberania dos países. Exatamente. Nem o governo russo em nenhum momento falou: "Vocês, povo ucraniano, estão proibido de entrar na União É Europeia". país soberano.
Exatamente, se vocês querem entrar na União Europeia, ok, entre. O que a gente não pode admitir é que vocês façam parte De uma aliança de uma militar aliança militar. que à partida é nossa inimiga, não é? Exatamente, porque se a gente volta lá na história, né, com a queda da União Soviética e com o final ali desse período, né, com o final do Pacto de Varsóvia, Exatamente. o combinado era que essa aliança militar não se expandisse mais. Mas, no entanto, Não aconteceu. exato, Tanto que recentemente, se eu não me engano, o último país a entrar na aliança foi a Finlândia, a Finlândia sim. que é um país que faz fronteira ali. Na Báltica já está mesmo ali próximo, sim. Então, assim, eu sempre acho muito importante frisar, eu nunca neguei que a Rússia não tenha invadido a Ucrânia, só que eu também não posso tirar de contexto o que fez com que a Rússia tomasse Sim, exato, eu acho que epá, normalmente essa noção da invasão, porque foi uma invasão na realidade, mas foi uma invasão onde foram passadas várias red lines até chegar a esse ponto. há uns 8 anos de negociação. Exatamente, ou seja, e houve várias negociação, houve várias coisas que foram ditas, houve várias red lines que disseram "don't cross this red line" e as pessoas foram insistindo. E depois ali passa um bocadinho pela questão de que falando de soberania, é necessário ser-se um líder. Tu para seres um líder que tem os interesses do teu povo em primeiro lugar, tu nunca tomarias uma decisão que pusesse em risco o teu povo, e a decisão foi tomada. Sim, a questão também de se falar, né, que é muito importante, do poder popular, né. Se a gente pega o contexto ucraniano, antes até do golpe de estado, do Euromaidan, a gente teve a questão da Crimeia, Sim. né, que foi uma região que foi anexada pela Rússia, mas não foi assim um belo dia, os governantes russos acordaram e falaram: "Não, a gente vai anexar essa região". Ali foi algo que partiu do próprio povo, tanto que houve um referendo, né, foi chamado um referendo para que a população daquela região escolhesse, falasse: "Olha, o que que vocês querem? Vocês querem permanecer na Ucrânia? Vocês querem fazer parte da Federação Russa?", né, essa é uma decisão que o povo tem que tomar, que o povo tem que decidir. Sim. E foi feito um referendo, teve mais de 90% de aprovação para que a região da Crimeia passasse a ser uma região da Federação Russa. E aí acontece essa primeira anexação. E com essa primeira anexação, né, foi desencadeando outros conflitos, né, a Ucrânia é um país que tem uma posição estratégica muito importante, Sim, tem ali o mar lá, né. que é só aí, ou seja, e ali também é um bocadinho pela hegemonia isso ocidental, né, eles querem sempre cortar ali a possibilidade de Rússia ter acesso ali ao mar. É um bloqueio, Deixa vamos ser. eles tiveram que fazer, trocar as rotas deles agora neste momento, são rotas que se eles não tivessem as reservas de gás que têm e todos os recursos e os acordos bilaterais que têm com outras nações, aquilo se fosse noutros tempos podia cercar e secar mesmo a Rússia, com as sanções que são impostas pelos Estados Unidos da América, aquilo seria um problema muito grande para a economia russa. Mas não deu muito certo. Não. Eles queriam que desse certo, mas hoje, se a gente analisar friamente, quem só eles voltou foi a Europa, Oi. né. A Alemanha, por exemplo, a gente olha para a Alemanha, Está muito complicado agora. a Alemanha se auto-sabotou, né, na hora que tem a expulsão do gasoduto, a Europa tem que passar para gás dos Estados Unidos, que é mais caro, que tem um impacto ambiental muito maior. Então, assim, se a gente for colocar na balança, todo o projeto de desestabilização, de tentar destruir a Rússia, caiu por terra, e quem está sendo destruído, dizimado, né, e vendo o gás ser dividido É a Ucrânia. é o Ucrânia. Mas lá está, e aí nós temos de ter a noção que isso para quem queria infligir essa ferida na Federação Russa, os ucranianos são dano colateral. Porque ali, aquilo é um plano, não é? Aquilo é um plano onde a redução do risco é mínima. Ou seja, os Estados Unidos da América disse: olha, nós vamos tentar, agora é a altura de nós tentarmos implementar este plano, porque mesmo que não aconteça, mesmo que não seja 100% de sucesso, qualquer dano que seja infligido a esta potência, que é uma das poucas potências que se rivaliza connosco, é bom. E depois existem as outras pessoas aliás, existem pessoas que estão em posições de poder que na realidade o que querem é enriquecer à custa deste tipo de negócios, que são acordos bilaterais que são feitos entre a sala fechada, onde são enviadas e depois, claro, a indústria militar
o complexo militar que vende não sei quantos milhões em termos, ou bilhões, trilhões em termos de armas, desvia sempre 1 milhão, 1 bilhão, 2 para certos indivíduos que basicamente têm que ficar ali como testas de ferro a dizer não, nós estamos a resistir enquanto aquilo há um desenrolar de situações que são permissíveis a que entrem sanções contra a Federação e que existam uma demonização, um novo espectro de aliança da Rússia que vem nos destruir a todos, quando na realidade qualquer pessoa que veja tudo em termos políticos e que analise toda esta cronologia consegue facilmente identificar que isto foi. É um espantalho. Exato, aquele O próprio Zelensky usa muito esse espantalho de que você vai invadir a Europa. exatamente. Sendo que se você pega na história, né, século XX, foi a Roma que invadiu a Roma. Várias vezes nós temos, mas lá está. E dá um bocado de medo, e isto também é uma questão que eu gostaria de fazer também do teu ponto de vista jornalístico, visto que tu és uma jornalista de campo e terminaste o teu curso, antes de haver este boom das redes sociais e dos podcasts hum, hoje em dia a informação da forma que nos chega e como ela é transmitida, hum, é mais no sentido de as pessoas querem mais fazer o breaking news do que realmente verificar os factos. Então o que é que acontece? O que acontece é que eles dizem uma notícia durante o dia é alterada 5 6 7 8 vezes. No nosso, eu lembro-me que há tempos atrás, eu estou com 40, então basicamente nos meus 15, dos meus, vá, que eu me lembro de começar a ter assim algum gosto por isto, desde os meus 15 até de 25, 26, eu lembro-me que uma notícia, até havia alturas que nós ficávamos com ansiedade de saber quando é que a notícia vai sair. Porque as pessoas, havia aquele brio, aquela necessidade jornalística de apuração de fatos. Hoje em dia isto já não existe. E existe muita propaganda. Em relação àquele tempo para hoje em dia, e numa esfera de credibilidade jornalística, como é que tu achas que o mundo está hoje em dia? Como é que tu achas que hoje em dia podes qualificar comparado com o tempo que tu tiraste o teu curso e começaste a exercer o jornalismo? Bom, hoje a gente vive uma fase, assim, onde o capitalismo está no seu máximo, né, no neoliberalismo, uma crise, assim, tremenda e, querendo ou não, tem impactos em todas as áreas da sociedade, inclusive no jornalismo, Exatamente. né. Hoje, por exemplo, se você liga a televisão, e não só aqui, na maioria dos países, né, principalmente os países ocidentais, o que que você vê muito? Comentaristas, Muito. pessoas comentando, e cada vez menos investimento na reportagem, porque a reportagem, ela requer um trabalho um trabalho, dinheiro, investimento, porque é algo que você precisa enviar repórteres, precisa enviar uma equipe, precisa passar um tempo ali Apurando os fatos. para você poder conversar com as pessoas, para você criar ali um laço com aquelas pessoas, até mesmo confiança. E aí eu digo para os 2 lados, né, porque Sim, o jornalismo em si deve ser imparcial. Uma das coisas do jornalismo em si, ou o jornalismo objetivo, da sua maioria, deve ser imparcial. Ou seja, o jornalista normalmente tem as suas opiniões relativamente aos assuntos, né? Mas deve sempre apresentar os exatos factos. Exatamente. Ou seja, tem que ser algo factual. Hum, mas hoje em dia, como estás a dizer, o capitalismo, como está no seu auge, existe muito lobby. Há muitos, mas muitos lobbies a serem feitos, e isso tornou, na sua, na sua realidade, tornou o jornalismo muito em propaganda, não? sim, também, e isso está dentro desse pacote, né. O jovem hoje que se forma, achando que ele vai poder fazer, um projeto jornalístico mais imersivo, com tempo, com cuidado, ele bate Com a porta, né? Com a cara na porta. com a cara na porta, porque, não existe esse interesse, né, em fazer esse tipo de investimento. Então é muito mais fácil ali você fazer um Ctrl C, Ctrl V das notícias das grandes agências, que querendo ou não controlam a informação, é eles que decidem o que vai ser passado para o público, né.
essa questão da guerra na Ucrânia, ela é muito importante nisso também, porque em 2022, quando começa a guerra militar mesmo, né, quando a Rússia, faz a ofensiva na Ucrânia, aqui no Ocidente, em Portugal, na Europa, né, as agências russas, elas são proibidas de exercer. Ah, é? Eu tenho amigos, colegas jornalistas que trabalhavam, por exemplo, na Sputnik, aqui como correspondentes, mas para cobrir coisas daqui, imigração, a nossa vida em Portugal, né, as dificuldades que a gente tinha aqui. Tudo o que seja de fora não pode. Não era trabalho para reportar o que acontecia da Rússia para cá, mas sim aqui. E aí quando, né, a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem aí uma série de sanções, a Rússia sai do sistema, econômico, né, emitido SWIFT, não tem como ter a troca comercial, e da noite para o dia esses colegas, esses jornalistas tiveram seus salários bloqueados, né, não tinham mais como dar continuidade ao trabalho, porque simplesmente pararam de ceder. A agência foi proibida, né, de exercer suas funções aqui, e aí muitos desses jornalistas tiveram simplesmente que ir embora. Eu tenho colegas que tiveram que voltar para o Brasil, Porque não tinham a capacidade para sustentar financeiramente aqui. tiveram seus salários congelados, inclusive eu acho que estão congelados até hoje, né, até hoje eles não receberam pelo trabalho que eles fizeram, então muitos tiveram que ir embora. Isso é muito complicado. Não fazia a mínima ideia. E aí os poucos jornalistas que tinham a oportunidade de ir para o lado russo e mostrar o outro lado, né, começaram também a sofrer perseguição, né, começaram a ser acusados de fazer propaganda, de ser financiado pelo governo russo, de ser financiado pelo Putin, simplesmente porque você tinha o interesse de mostrar os 2 lados. As 2 lojas, exatamente. Do lado ucraniano, do lado de Kiev, a gente teve vários jornalistas que foram, que inclusive estão lá até hoje, né, exercendo seu trabalho, que é de extrema importância, que tem que ser feito, só que do outro lado Foi bloqueado completamente. Isto basicamente para quê? Para não para porque existe a necessidade de demonizar mesmo a não apresentar os 2 lados, até porque é considerada uma agressão, até hoje é considerada eles continuam a dizer que é a agressão russa contra a Ucrânia. Mas existe todo um porquê de ter acontecido isto e eles não querem que esse motivo seja de mainstream, até porque quem controla basicamente a Europa em si não tem grande poder, desde o momento em que termina a Segunda Grande Guerra Mundial e os Estados Unidos da América conseguem, a nível financeiro e a nível, colonizam a Europa praticamente, né. pronto, eu não queria ser assim tão direto, mas a Europa tornou-se uma colónia dos Estados Unidos da América e em todos os aspectos, ou seja, em aspectos militares, os Estados Unidos têm 177 bases ao longo da Europa. A nível económico, eles é que controlam o trade, eles é que dizem as ordens de como é que vai funcionar a nível de tudo, então o que acontece é que a Europa está de mãos atadas e a Europa neste momento transformou-se um Estado americano. E é importante você dizer isso, né, porque eu sempre gosto de trazer os temas para o povo, né, o que o povo pensa sobre isso, o que que a classe trabalhadora pensa sobre isso. Exatamente. E em guerra, né, como eu disse, existem os 2 lados, e os 2 lados sofrem, as 2 populações sofrem. E quando se impediu de falar sobre o sofrimento que os russos também estavam sofrendo, principalmente a região ali da Ucrânia que era busófona, você silenciou essas pessoas, as pessoas foram silenciadas. E muitos russos que viviam aqui, que vivem aqui ainda, né, até hoje, começaram a sofrer, assim, uma perseguição absurda. Hoje, senhora. Né, a gente começou a ver autores, russos sendo proibidos, mudança de cardápios, tirando pratos russos do cardápio, exato, como se isso fosse a culpa do povo russo, como se o povo russo fosse culpado por isso. E aí a gente sabe que ele não é, Não é bem assim, né. exatamente. Tanto é que foi mesmo gritante até ao ponto de que, se formos a ver, tudo que até houve uma propaganda na altura que tudo o que era russo era considerado mau e até tentaram utilizar certas pessoas que estavam cá, certos russos que estavam cá, que eles havia uma narrativa que eles estavam a tentar passar para fora, que era que os russos não concordavam com o que se estava a passar e que o povo russo estava, ou seja, até hoje continuam sempre naquela tentativa de dizer que o povo russo está contra esta situação, o Putin não tem uma aprovação, quando na realidade não é isso que está a acontecer, né? Mas
como quem controla a narrativa da Europa e do mundo ocidental, que depois é o que transmite essa informação também para o resto do mundo em si, fora os países que têm os seus próprios canais, como as outras potências como a Rússia, a China, e que agora com o BRICS, já vamos lá estudar, mas com o BRICS já começam também a quebrar a hegemonia ocidental a nível de controle de notícias, a nível de controle financeiro. A narrativa que eles estavam a tentar passar era que nem sequer o próprio povo concorda com o que está a passar. Ora, eu acredito que na realidade não seja 100% de aprovação relativamente ao que se passa, mas da forma que foi explicada e referente a toda a cronologia, outra vez como falamos, eu acredito que em defesa para a sua própria defesa pessoal e para a sua segurança, eu acredito que seja algo que o povo russo diga, pá, se calhar é o melhor. Tanto que quando eu fui pra primeira vez que eu fui pra Ucrânia, né, Rússia, Ucrânia, que querendo ou não o território do Donbas hoje, faz parte da Federação Rússia. E quando eu fui foi justamente para cobrir as últimas eleições, que que o Putin foi reeleito, né. E foi um momento muito histórico e foi a primeira vez que essas regiões anexadas participaram da eleição, né. Teve eleição no Donbas, em Donetsk, em Lugansk, a região de Zaporígia, se eu não me engano, também participou, Kherson. Então, eles fizeram o povo fez questão de votar, de participar do pleito, né. E o Putin, tanto na Rússia como no Donbas, ganhou maioria, mais de 80% de aprovação. E aí não sou eu que estou dizendo isso. Sim, foi o povo mesmo lá mudou. Exatamente. Nos territórios supostamente que estão a ser oprimidos e anexados. Exatamente. E aí nesse período, né, eu tive a oportunidade de ir para Mariupol, foi uma das cidades que mais sofreu, né, ali a gente viu batalhas intensas, e eu fui lá para fazer uma reportagem sobre a reconstrução da cidade, né, do pós-cessar ali o pós-cessar-fogo, né, ali uma certa paz, vamos dizer assim. Eu fui lá para mostrar como estava sendo a reconstrução já sobre a administração russa, né. E assim, você entra em Mariupol, é um choque, assim, uma cidade que inclusive é muito bonita, uma cidade belíssima, foi completamente destruída, né. E ali foi uma região onde a gente viu uma ascensão muito grande de forças neonazistas, né. Que é preciso também dizer isso, que quando a OTAN e os Estados Unidos começam a dar força militar para a Ucrânia, eles também ajudam a criar ali, a acender uma ala ultranacionalista não nazista. Claro. E são milícias, neste caso, que depois são anexadas ao exército Sim. ucraniano. Batalhão Para Azov. Pois era isso que eu ia perguntar. batalhão de elite. É um batalhão de elite, mas é neonazi. Tem muitos, Membros que são. membros, sim, que também vêm de partidos ultranacionalistas, que depois do golpe começam a ocupar cargos importantes no governo e também no próprio exército, né. Como eu disse, o batalhão Azov é um batalhão de elite, que 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 inclusive atuou muito na região do Donbas. Tanto que quando você vai para lá e conversa com as pessoas, né, com os moradores, eles falam abertamente que é o inimigo nazista, o inimigo nazi. Então, assim, é preciso dizer isso. E quando eu falo sobre essa questão, não é também que eu estou negando que não há movimentos nazistas, por exemplo, na Rússia. No meu país, o Brasil, existem esses lugares, mas tem célula nazista no chão. O movimento é algo que é inerente a todo o território mundial, senão A da ideologia. a diferença é que na Ucrânia, eles estão no poder, eles têm o poder de decisão, né, tanto o poder político quanto o poder militar. Essa é o grande detalhe, né, a grande diferença desse contexto, né. Tanto que a Rússia até fala, né, no início ali que: "Ah, a gente precisa desnazificar os Sim, foi uma das das bandeiras". das bandeiras pela qual eles. Mas na realidade é assim, e é compreensível, porquê? Porque se formos a ver na Segunda Guerra Mundial, quem sofreu mais mortos, foi a União Soviética em relação a tropas de Tremem. Então é óbvio que o ódio deles
e a urgência em não voltar a ressurgir um movimento ou uma ideologia que fez tantas casualidades, tantos mortos, eles, é óbvio que para eles, porque isto são gerações e gerações, não é? Se formos a falar e não é assim há tanto tempo, é 45, no 1945, são pessoas que foram os avós, os bisavós, que foram lá e que foram mortos por estas pessoas com estas ideologias. É óbvio que isto são feridas que ainda estão abertas e ainda sangram bastante. E o povo russo e o povo ucraniano, né, porque ele Na altura era o mesmo, exatamente. ou seja, a separação acontece depois. Exato. Por isso é que, até a nível, para pôr em contexto histórico, é um paradoxo, É certeza. porque temos ali numa zona que basicamente tanto lutou para a libertação e para que essa ideologia fosse exterminada, é neste momento o país que está a lutar para poder proteger pessoas com essa ideologia. E sempre houve um respeito muito grande, né. Agora a gente viu uma mudança pós Zelensky, que ele tirou vários monumentos que homenageavam os soldados soviéticos, as pessoas que deram a vida para libertar a região do nazifascismo, né. Então, assim, quando você vai para essa região, tanto a Ucrânia como a própria Rússia, você essa lembrança ela está muito presente. É fresca ainda, não tem muito tempo E aí. ele se orgulha muito disso, né, de falar: "Ó, a gente derrotou o nazismo". Mas embora outros países tenham tomado agora, como sempre, né? Mas Não que não tenham sido importantes. foram. Ali no dando uma determinada altura, mas não Quem entrou em Berlim, quem nós, pronto. Ou seja, pois pá, mas é na realidade um paradoxo e é muito, muito complicado. sim. Eu até lembro de conversar com alguns militares, né, no Donbass, e eles falavam que, existiam ordens para que quando, militares ucranianos fossem, apanhados, né, fossem capturados, para que não existisse retaliação. E isso me marcou muito quando ele me falou isso, porque ele disse: "Olha, Stephanie, às vezes você pega o familiar de um soldado ucraniano, o pai dele é russo, ou a mãe dele é russa, e vice-versa. Às vezes você pega um soldado russo, às vezes a avó é ucraniana, a mãe é ucraniana, porque ali é o laço, né, ali eles têm uma aproximação muito grande. Então até isso tem esses pormenores que infelizmente, aí a gente volta para aquilo da questão das reportagens, né. Como é tudo muito hard news, tudo muito rápido, para engajar, para criar pânico, para criar audiência, esses detalhes que fazem a diferença no traz teoria, não são incluídos. E aí fica parecendo que, realmente, a Rússia quer acabar com todo mundo, quer invadir a Europa, quer tomar tudo, que o povo ucraniano, que a Rússia odeia, né, que os russos odeiam os ucranianos, e fica nessa simplificação, nessa coisa rasa, né. E isso gera desinformação, infelizmente. Gera muita desinformação e, aliás, com o attention span que as pessoas têm hoje em dia, é por isso é que existem várias máquinas e estão-nos sempre a nos alimentar com notícias, de 15 em 15 minutos há um breaking news, breaking news, breaking news, 15 em 15 minutos, que é para manter o engajamento e para que E aumentar a ansiedade. e aumentar a ansiedade e de uma certa forma também sedar as pessoas mentalmente. As pessoas é pôr que hoje em dia existe tanta nós estamos na era de onde existe tanta informação e eu vejo tantas pessoas desinformadas. Exatamente. Nós quando não tínhamos tanta informação, acesso a tanta informação, éramos mais informados do que agora. Porque, você tem esse tempo de aprofundar e de entender de fato. O meu trabalho jornalístico, porque as pessoas em si, se forem fazer por autorrecriação forem e estudarem, porque também dá para utilizar, ou seja, é um pau dos bicos, também dá para utilizar, que é da informação como está lá, nós podemos, quem tem interesse mesmo em tentar saber, mas só que o problema é que as pessoas hoje em dia estão tão adormecidas que não se focam em tentar perceber o porquê é que as coisas acontecem. E depois ali no meio acontecem muitas coisas que é dão-te a notícia, mas depois a seguir metem-te um videoclipe, depois a seguir metem-te o Cristiano Ronaldo a gritar gol, depois metem. Então tu recebes tanto tipo de informação diferente assim num curto espaço de tempo, tu retens a última. Então eles dão-te um breaking news, morreram 100 pessoas.
hoje joga Portugal, o dia da Amália e Cristiano marcou 2 golos. A Torre tens é Cristiano marcou 2 golos, então ali E a facilidade das pessoas de querer Absorver agir das más notícias. é muito grande, porque, poxa, classe trabalhadora, a gente, igual a gente falou, o capitalismo está num momento em que nós estamos sendo moídos com carne no triturador. Então você tá ali, você tem uma carga horária de trabalho tremenda. tremenda. Você tem família, filhos. Quer chegar na sua casa, Descansar. você quer descansar, você quer ver a bola, você quer saber uma notícia positiva, você não quer. Caíram outra vez mais, já saíste de um turno de 11, 12 horas. Exato. Então, assim, tem todos esses fatores que no fim fazem a diferença, né, nessa, vamos dizer assim, manipulação, né, da informação. Tal e qual. E em relação, pronto, e para além deste trabalho de campo que fizeste na Ucrânia, também tiveste a fazer agora um trabalho de campo recentemente, não é? Que foi, tiveste agora no Líbano, certo? Isso foi para o Líbano. Como é que viste a situação? Aliás, isso se passa hoje em dia, não sei, não há palavras para se explicar, não é? Existem certas palavras, keywords que nós não podemos utilizar, porque depois levamos o ban e a censura e o shadow ban e tudo mais, mas para qualquer pessoa que tenha um telemóvel ou um aparelho que tenha acesso à rede social, pode testemunhar o momento assombroso que estamos a passar a nível da humanidade hoje em dia. Nunca houve um genocídio tão bem documentado como agora, Exato. né. É algo assim, eu acho que a questão, eh, Palestina, né, que querendo então, eu fui para o Líbano, mas está tudo envolvido. A destabilização daquela região está toda relacionada com o genocídio que está a acontecer. Exatamente. E eu acho que a questão palestina, a questão do Oriente Médio hoje ela é algo que é para todos nós. Eu não consigo não pensar nisso, né. Se você quer falar sobre direitos humanos, sobre evolução, sobre paz, sobre soberania, você tem que falar da Palestina. Sempre. Porque o que eles fazem ali naquele território hoje, é o que eles podem fazer Em qualquer um. em qualquer outro lugar, a hora que eles Filhos a tiver. fazer. Ou seja, isto aqui basicamente é a máquina imperialista a mostrar a mostrar o que é que ela realmente é, não é? Que isto é um neocolonialismo que eles querem fazer. Exato. E é importante você dizer isso. Quando eu falo isso, tem alguns portugueses e europeus que às vezes ficam meio cabreiro comigo, tal, mas Mas é o neocolonialismo. O Trump até meteu um vídeo a dizer que aquilo vai ser Riviera do Médio Oriente. mas é aquilo, eu sou brasileira, né, venho de um lugar que tem um histórico de colonização. Sim. Como eu sou um guano. Nós fomos brutalmente colonizados. E qual que é a diferença daquele momento para agora? Que não tinha rede social, exatamente, não tinha o Twitter, não tinha essa rapidez da essa documentação. Mas isto até, porque está nos diários de todos os exploradores. Mas é mais difícil, É né. mais difícil lançar, mas eles mesmo nos diários, aliás, eu acho que foi recentemente que eles descobriram o diário do Cristóvão Colombo, onde ele dizia o que é que dava que dava miúdas aos seus, para fazerem o que quisessem com elas, que matavam, dizia o número de pessoas que matavam, dizia todos os castigos que infligiam sobre as pessoas que sofreram estas atrocidades. Então quando a gente fala da Palestina, do Líbano, da Síria, do Iraque, do Iêmen, a gente também está falando do Brasil, a gente também está falando Angola, Santo Tomé, Guiné-Bissau e que tudo. Bélgica, tudo. A Bélgica não, Congo, aliás. Foi porque faz parte do mesmo processo. Claro que, né, em contextos diferentes, mas que época, mas não é, o contexto é o mesmo, a época é que é diferente. sim, sim, mas o intuito é ocupar, pilhar, E explorar e dá cabo de todos os nativos, porque eu para mim o que eu penso é que na Palestina eles encontraram um povo irredutível, que é no sentido, nós não vamos embora, mas também não vamos ser vossos escravos. exato. Nos nossos, em África e a África, como é um continente muito maior, porque a faixa de Gaza é uma pequena, é pequeno. Em África, eles tinham a maior a capacidade de dividir para conquistar.
mas num pedaço de terra tão pequeno como é a faixa de Gaza, eles não conseguem usar essa estratégia. E aliás, as raízes dos palestinianos eles estão tão enraizados que eles conhecem aquela terra, eles conhecem de uma ponta a outra a sua terra, então eles sabem, aquilo é uma guerra perdida. É. Por isso é que eles agora, por isso é que eles sabem que a única oportunidade é destruir aquilo tudo. Sim. Ali é uma. Ali tem que ser razia. Ali é um povo, Eles não vão sair dali. Esquece. né? Não, 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 não. E é importante você ter falado desse negócio de um povo enraizado, porque eu fui pro Líbano e eu fui pro sul do Líbano, ali fronteira com Israel, 6 minutos de carro de Israel, que é uma região muito bombardeada e que até hoje é, né, que o cessar-fogo ele foi mais ali para a região no central, Beirute, Onde as câmaras chegam. mas no sul as coisas continuam acontecendo. E só que se você olha para as raízes, como você disse, aquilo ali tudo era Palestina. Pois é. Eu fui para uma cidade chamada Tiris, que é no sul, que aquilo ali era Palestina, né, tanto que eu visitei ali, locais históricos, visitei a região onde, né, dizem que Jesus foi apedrejar, se escondeu, eu fui lá, visitei assim, eles. Tyre, não é? Isso. E então ali é igual você falou, é um povo que sabe da sua origem, que tem orgulho da sua origem, que tem orgulho das suas tradições e que, vai resistir, não vai sair dali. Porque eles foram apanhados em contrapé, porque na realidade, tal como nós também, no nosso caso, existe sempre o lobo disfarçado de cordeiro que chega, que é um bando de refugiados que chega, que depois passado cerca de aquilo, eles chegam em 48 para aí, não, 45, e depois em 48 é quando se dá o primeiro Nakba, não é? Eles já foram com um plano para cumprir. Aquilo foi um lobo na pele de cordeiro, ou seja, já estava tudo planeado. Já, obviamente, apoiado pelas outras potências imperialistas, que aquilo era território inglês, Exatamente. supostamente, que depois da Segunda Guerra Mundial a Europa torna-se numa colónia americana e os americanos dizem que nós precisamos disto, nós temos que fazer este projeto. Aliás, o antigo presidente dos Estados Unidos da América, o Biden, existem várias imagens dele no Senado a dizer que se não existisse um Estado de Israel nós tínhamos que criar. E que eles criaram. Para quem diz fora. Ele a dizer isto, a dizer que é o melhor investimento que os Estados Unidos da América fez e coisas assim do género. E aí eu vou trazer aqui palavras que não são minhas, palavras de uma estadunidense judia que hoje protesta pela causa palestina, e ela me fala, né, eu fiz uma entrevista com ela recentemente, e o nome dela é Sara, e ela fala que aquela terra não é uma terra dos israelenses, aquela terra é uma terra dos palestinos, que aquilo ali foi uma construção com interesses econômicos, e que não existe diferença dos presidentes dos Estados Unidos, independente se é republicano ou se é democrata, que o intuito o que muda são as estratégias, as formas de se fazer, mas que é tudo a mesma coisa. E eu achei muito importante ela dizer isso, porque, né, foi uma das perguntas que eu fiz, que eu coloquei: "Você acha que agora, né, com a eleição do Trump, piora, né, a situação fica ainda mais difícil?" E ela que conhece, sim, fica mais difícil, porque, né, querendo ou não, o Trump deu com maioria, hoje ele tem o Senado, ele tem o Congresso, tá com o poder na mão. Só que aí ela falou: "Só que a gente não pode deixar de dizer que o governo Biden não Fez a mesma coisa. intensificou, Pois foi. né, e não só ali, não, a questão da Ucrânia também." Claro. Mas o, esse é o problema. Esse é o problema de homens que a sua vida inteira não foram nada e veem este tipo de coisas como uma última oportunidade de escreverem o seu nome no livro da história. E muitas vezes escrevem da forma errada. Porque nós tivemos o Bush pai, Bush filho, nós já, Obama, nós tivemos uma data deles que sempre, porque este plano do Netanyahu não é de agora, mas eles sempre lhe puseram freio, porque eles sabiam o dano que isto ia fazer. Aliás, isto é um dano irreparável, não, é impossível. Toda a percepção a nível dos Estados Unidos da América e de Israel
já foi. A gente não tem os nossos problemas atuais, que são refletidos por conta da colonização de 500 anos atrás. O que vai acontecer é mesmo. Se me parar e falar assim: olha, hoje, na data de hoje, acabou o conflito, acabou a guerra, a Palestina está livre, eles vão poder, né, manter ali sua atividade e tal. Vai ter muitos reflexos. São reflexos que vão para gerações e gerações. Parece Então, assim, por isso que eu acho sempre importante a gente trazer, né, quando a gente vai falar sobre a questão palestina, a gente lembrar de todos os outros lugares que passaram pelo mesmo e que até hoje tem problemas por causa disso. por conta disso. E o que acontece também é que é exatamente por causa disso é que eles querem erradicar completamente. Porque eles sabem, porque a ideia eles quando dizem que querem destruir o grupo Hamas não é uma pessoa, Hamas é uma ideologia. É um partido É político. um partido político, mas que se rege de uma ideologia. Por exemplo, é como não é? Não é possível destruir uma ideologia. Enquanto houverem pessoas que consigam da história e consigam dizer eu identifico-me com os valores que estas pessoas estão a fazer, nós não, o nazismo não consegue ser destruído. Nós conseguimos bloquear, mas não podemos chegar ao pé das pessoas e dizer tu não vais ser nazi, tu não vais ser nazi, tu não vais ser nazi, e não podes matar todos os que na cabeça deles pensarem, olha, se calhar você não pode chegar lá e dizer vou dar o tiro. Tu não consegues destruir uma ideologia. Logo, essa premissa que eles estão a utilizar para o traje que eles estão a fazer, qualquer pessoa que tenha 2 dedos de teste tem a noção de que isto é uma batalha perdida. Até porque o último secretário de Estado, o Blinken, ele próprio disse, depois de 15 meses, eles têm o dobro de militantes. Exato. Porque é aquilo também, né, aí a gente volta na questão da desinformação. Como eu estive recentemente no Líbano, eu só acho sempre importante falar sobre isso. A questão, a gente está falando do Hamas, mas tem a questão do Hezbollah. Olá, sim. O Hezbollah não é um grupo terrorista, Não, é um grupo político. é um Partido partido que político. tem um braço armado. Exatamente. É como o Hamas também. Exatamente. O Nasrallah era líder do sim. É. E é o que a própria população diz, né. O Hezbollah não é um grupo terrorista, o Hezbollah é um partido político que tem um braço armado. Porque se não tem esse braço armado, se deixa de ter, Israel invade e toma tudo. Derrabe. É basicamente isso. E quando eu trago essa informação, ela não vem só da ala xiita, né, porque o Hezbollah é um partido xiita. No Líbano, ele Shia, sunita, então é um sistema confessional, né, o parlamento ele é dividido pelas religiões, cada líder ali, o primeiro-ministro, o presidente da câmara, cada um segue ali uma diretriz religiosa. Só que o Hezbollah, não conversei só com xiitas, eu conversei com cristãos, né, sulitas, cristãos maronitas, ortodoxos, todo mundo, o povo como um todo. Todos eles respeitam muito o Hezbollah, porque eles falam que, querendo ou não, por mais ali que tenha alguns desacordos e alguma ação ali, quem é que protegeu o povo? Quem é que impediu com que Israel invadisse e tomasse tudo? Porque assim, o Líbano ele tem os problemas internos deles, eles passaram por guerra civil, eles têm as diferenças. Só que a agressão de Israel, né, com o apoio dos Estados Unidos, é tão violenta que eles sequer têm tempo para resolver os problemas internos, claro. né? E quem é que tem interesse, por exemplo, em armar o exército libanês? Ninguém. Ninguém. Então, se o Hezbollah abandona as armas, a população não fica à mercê. E o Hezbollah, ele está envolvido em várias esferas da sociedade. O Hezbollah tem, né, tem representação no parlamento, eles estão envolvidos com saúde, educação, esporte, né. Tem pessoas que só conseguiram fazer exames médicos, análises médicas, porque tinha ali um centro de saúde do Hezbollah em que o valor era muito mais acessível do que ir num hospital administrado pelo governo central. Então, assim, e isso não é dito, né, pra cá é todo mundo terrorista, né, e tem que acabar com todo mundo. Porque é aquela visão ocidental, né? A visão ocidental é demonizar tudo o que se vá contra os valores ocidentais. Não existe. Eles não têm interesse em ter uma política de inclusão. Não têm. Tanto é que, e agora fazendo uma transição para a parte do BRICS,
O BRICS quer quebrar essa hegemonia, o BRICS quer dizer, quer dar a conhecer, porque até agora existe o stranglehold tão forte dos Estados Unidos da América no mundo inteiro, que toda a gente tem que seguir o que é que sai de Washington. Tudo o que sai de Washington é para seguir, senão ou é invadido, ou leva sanções, ou é atacado economicamente, ou militarmente, ou o que seja. E esta construção do BRICS, onde está a juntar as nações que nesta altura são as nações que têm mais dinheiro, economicamente são as maiores potências, que estão a desenvolver, que é População também. e de população demograficamente também, que esse também é outro dos fatores que faz com que o Ocidente esteja super preocupado, porque a demografia a nível do ocidental está estagnadíssima. Daí o que lhes faz, o que lhes torna a ficarem muito mais violentos, porque eles começam a ver, olha, nós vamos ser suplantados em nível de números. Porque antigamente eles ainda conseguiam, mesmo dentro do pessoal que eles têm, agarrar assim os pobres, mas pobres caucasianos, para lhes colocar numa situação de vocês são pobres, mas são da mesma cor que nós. Ei, então Exatamente. temos que ir contra os outros, nós outros, não sou cor. Até bom você lembrar disso aí, que antes do início da guerra mesmo militarizada, da Rússia invadir a Ucrânia, os ucranianos eles não eram bem tratados aqui em Portugal. Não. Não sei se vocês se lembram, dentro do aeroporto de Lisboa, Foi morto um ucraniano foi morto por guardas do CEF, morto, espancado, sufocado. Exatamente. Porque antes disso acontecer, o ucraniano ele era um imigrante desprezado como qualquer outro. Eu diria que foi em 2009, de 2009 a 2014, que veio um grande fluxo de imigrantes da Ucrânia para cá. Pessoas qualificadas, médicos, advogados, doutores, que foram todos conduzidos para as obras, para a mão de obra, porque eles foram considerados mão de obra barata. Ou seja, eles não eram, e havia várias piadas feitas do Vladimir e do não sei quê. Eles nunca foram bem. Agora, nesta altura, é que quando aconteceu isto, e porque existe o interesse comum de demonizar quem está, neste caso, quem está em guerra com a Ucrânia, porque é a propaganda que o mundo ocidental quer transmitir, é que agora já foram elevados a um status de vocês são pobres, mas estão connosco. Exatamente. Vocês são imigrantes, mas já são os nossos imigrantes. Tanto é que até houve uma campanha, mas isto também faz parte do Estatuto de Genebra, né? Da Convenção de Genebra, que dá dinheiro aos refugiados, e a União Europeia tem que fornecer. Mas cá em Portugal até estavam a dar casas aos ucranianos, documentos, nacionalidade e tudo, quando isso aconteceu, coisa que O brasileiro não consegue. o brasileiro não consegue, e os imigrantes ucranianos que vieram naquela altura não tinham. Exatamente. Foi necessário haver esta situação para que, olha, venham, temos aqui casas para vocês, nacionalidade, porque afinal vocês são como nós. E muita gente acha que a gente migra porque a gente não gosta do nosso país, e não é isso. Não é nada disso. Se você pergunta, os palestinos, um grande exemplo, vocês querem sair de lá? Claro, não. Aquele povo quer sair de lá, não, eles querem ficar lá, eles querem ter as condições para poder ficar lá. Eles só querem é poder viver em paz. Exatamente, é isso. Ai, até já me perdi onde é que eu estava. Para dar-lhes as do BRICS. Mas sim, pronto, e agora o que acontece agora nesta situação é que a hegemonia vai terminar, e nós podemos ter a noção ahm, que assim que eles introduzirem uma currency daquele bloco já era. Eu acho que o Trump não tem muita possibilidade. Ele gosta sempre de dar aquele ar que está em controle, mas ele não tem leverage nenhuma com as nações que ali estão. O Trump ele até fala, né, da gestão do Biden, que o pior erro do Biden foi ter aproximado Rússia e China. Porque o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos hoje é a China, né? Porque a China se desenvolveu de uma forma tremenda e hoje bate de frente com a economia estadunidense. Então, a partir do momento em que existe ali uma aproximação de uma potência econômica como a China e de uma potência bélica como a Rússia, isso causa uma preocupação para os Estados Unidos Aliás, e a China também, belicamente, já está a começar a ficar muito, muito desenvolvida. também. Então, essa é uma questão central nessa questão dos BRICS, porque os BRICS são muitos países, né, com culturas completamente diferentes. Tem ali as suas convergências, mas também tem suas divergências. Então, é um grupo que está aos poucos, né, tentando Entender-se uns aos outros primeiro,
para poder enfrentar Exatamente, um inimigo maior e comum, que é o imperialismo, exatamente. né, que é a imposição, que é a retirada de soberania, e isso passa por várias questões, né, culturais, né, enfim, mas a econômica, que é aquilo que você disse, né, a questão do comércio mundial ser feito em dólar, né, de você não poder fazer Todo o SWIFT é feito todo o pagamento. Mas eu creio que é assim que se ultrapassar, porque lá está, são países, a China, a Rússia são países enormes com uma diversidade também enorme dentro delas. Desde a Índia também é um país enorme com uma grande diversidade. E existem certos, eles estão de acordo na maioria, mas há certas coisas ali que ainda são necessárias. E eles não vão querer repetir o mesmo erro que aconteceu com a NATO, com a OTAN, né? sim, Que é colocar ali várias potências e depois de repente só uma é que tem o controle. Neste caso, três, que é a China, a Rússia, que é a Rússia, o poder de veto ali é muito. Os Estados Unidos ali têm um poder muito, muito forte. é. Mas essa questão da desdolarização, ela é importante também ser dita, que muita gente interpreta isso de forma errônea. Não é que pode ser que isso aconteça, mas não é que o BRICS quer criar uma moeda Não, igual o euro, não. é poder fazer as As trocas, trocas é a moeda nacional. né, porque É o que você experimentou isso, né. sim. Se tem um país que pode dizer qual é o impacto de um bloqueio, de uma sanção agora, é a Rússia. E não, e a economia deles não tancou. Ficou. Porque é o que eles esperavam, mas como a gente disse, não deu certo. Não deu. Então existe hoje a principal discussão na Rússia é essa, né, agora com essa tentativa, essa aproximação dos Estados Unidos de querer, né, um acordo de paz e tal, e fazer com que a Rússia volte para o comércio mundial. Mundial. Só que aí a principal discussão é essa: na hora que a gente estava aqui, né, numa situação difícil, Vocês não queriam nada disso agora. e aí a gente teve que, estatizar as empresas e, querendo ou não, teve ali uma ascensão de uma certa burguesia dentro da Rússia, uma burguesia nacional que foi, ocupando, os espaços que a indústria estrangeira deixou. Deixou. E agora é muito complicado você falar: agora eles vão voltar, agora que a gente conseguiu se organizar, que a gente conseguiu, Não, né, eu não vou. Não vão aceitar isso. então, assim, essa é a principal discussão. Claro, tem a discussão dos territórios, né, que já estão anexados, tem a discussão da desnazificação, tal, 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 mas hoje a questão central é essa. E agora? Vai voltar o dólar vai voltar a entrar aqui, as empresas estadunidenses vão voltar, as europeias vão voltar, a gente tem que falar sobre isso, né. E aí entra BRICS, que é uma ferramenta importante nesse momento, né, de uma nova reorganização geopolítica do mundo, Exato. né, para tentar ficar cada vez mais independente, para que essas sanções e essa Não acabem por danificar tanto os países soberanos. exatamente, para que não tenha, vamos dizer assim, essa chantagem, né, que os Estados Unidos faz. Eles usam sempre, é a força deles é através disso, é através das sanções ou através de militar. Bem, eu acho que, Stephanie, foi uma conversa maravilhosa. Eu vou só cortar aqui porque já vamos em 1 hora e tal. Isso ainda dá para nós ficarmos aqui a falar, não sei quanto tempo, mas que é para depois não. Havemos ter outra oportunidade para falar mais um pouco. Mas ter atenção a estes assuntos é sempre necessário e foi maravilhoso ter aqui o teu insight. É bom e aprendi bastantes coisas e já tive mais ou menos a noção vindo de uma jornalista de como é que está agora mais ou menos o panorama, porque como podemos ver isto, se não houver a possibilidade e tu utilizando mesmo as tuas plataformas e metendo cá para fora o que é realmente o que acontece e utilizando a tua plataforma nesse sentido é muito importante. Agradeço, agradeço imenso pelo dia de hoje e havemos de falar mais. Com certeza. E nós aqui do Ecos Urbanos desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite onde estiverem e este é o episódio 2. Não, passa. Obrigada.